Boa noite, companheiros, a todos que estão participando dessa nossa reunião fraterna. E vamos, então, à nossa prece para agradecermos ao Pai Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso Mestre, esta nossa união de pensamentos, sentimentos, os melhores que temos, com os nossos corações acalentados pelo nosso ideal, pelos nossos estudos, e também para podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus e aprendermos a vivenciá-los. Que as equipes de Emmanuel, os benfeitores do nosso grupo, do nosso centro, eles possam estar nos sustentando, fortalecendo o nosso ânimo e a nossa esperança. Senhor, nos dê a luz do entendimento, para que possamos absorver todas essas energias de amor que nos serão ofertadas durante esse nosso estudo. Sabendo que o Senhor estará sempre conosco até o final de nossa aprendizagem terrena. Mas assim mesmo pedimos a todos os nossos benfeitores, os espíritos protetores, aqueles que nos querem bem, pedimos que nos abençoe a cada um de nós, com a sua paz e com a sua luz. E que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui com o nosso estudo, né, do assunto do capítulo número 22, do livro Caminho, Verdade e Vida. E vamos estudar, então, aquela frase que foi colocada, né, no Evangelho do João o Evangelista, que ele nos diz, né? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então, antes de nós lermos o comentário de Emmanuel sobre esse capítulo 22, que se chama Que buscais?, nós vamos ver em que ocasião que aconteceu essa pergunta, que buscais, né? E isso está, então, no 1 João, no versículo 38. E nós vamos voltar um pouquinho atrás, até o versículo 26, para nós entendermos essa frase, né? Então, ali no 26, o João Evangelista começa a contar que o João Batista, o profeta, né, que estava já na terra na época em que Jesus também estava por aqui, João Batista, como tinha aparecido um pouco antes de Jesus, né, ele pregava o arrependimento dos pecados para as pessoas, para o seu público, para os seus seguidores, né? E ele conclamava as pessoas a se arrependerem dos erros passados, para receber as bênçãos que o mensageiro divino, que era o Messias tão esperado, que ele traria essa mensagem. E aquelas pessoas que seguiam João Batista,
eles eram, então, batizados na água do Rio Jordão, né? Mas eles precisavam, para esse batismo ser considerado, né? Eles precisavam cultivar a pureza e a virtude. Então, era como uma renovação para a pessoa. Como eles desejavam muito a vida do Messias, né? E para eles o Messias ia implantar o reino de Deus, né? Entre o povo deles, então eles se batizavam, porque eles tinham esperança no Messias, naquele reino que o Messias iria trazer, né? E numa certa ocasião, Jesus apareceu ali na beira do Rio Jordão, onde João Batista fazia o batismo de arrependimento, preparando as pessoas para receberem depois a mensagem do Messias. Eles notaram a aproximação daquela pessoa, de Jesus, né? Que entrou na água para ser batizado. Então, ele foi até João Batista, porque este era um sinal de antigas profecias, né? Para que eles pudessem reconhecer o Messias. Então, Jesus aproximou-se, entrou na água, João batizou-o, né? Jogou a água sobre ele, e, no mesmo tempo, João, que era um vidente, ele viu o céu se abrir, uma voz, né, que soou, dizendo que aquele era o meu filho amado, né? E com essa fala, ele viu a pomba, não é? E também as palavras Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então, aquilo foi como que uma senha, era uma profecia de que o Messias já estava entre o povo, né? Então, Jesus saiu da água e no dia seguinte, que João continuava ali, naquela localidade, ele estava com mais outros grupos de pessoas, tinha perto de João Batista 2 discípulos, que um deles ali foi anotado o nome André, e o outro discípulo não aparece o nome dele. Então, o João disse para esses 2 discípulos, ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os 2 discípulos saíram da companhia de João e seguiram Jesus. Quando Jesus, que ia numa determinada direção, viu aqueles 2 seguindo, perguntou para eles, que buscais? E eles falaram, Senhor, Rabi, onde estás hospedado? Quer dizer, onde você mora? E ele só falou assim, venham e verão. E os 2 discípulos seguiram Jesus, tiveram com ele para o resto daquela tarde, né? E depois saíram à procura de Pedro, de Filipe e de Natanael. Então, termina aqui contando essa frase que Jesus disse que buscais, né? Dizer, o que eles estavam esperando? O que eles estavam procurando? Né? Então, aí, essa frase do João Evangelista aparece muito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aparece muito dentro dos evangelhos, não é? Então, era aquela senha para identificar a pessoa de Jesus, o Messias. E nós continuamos perguntando, né? Para todas as pessoas que vão nas suas casas de orações, seus templos religiosos, o que nós buscamos? O que nós estamos buscando? Então, a narração de Emmanuel diz assim, a vida em si é um conjunto divino de experiências.
Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a este departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se recorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Então, o que nós iríamos responder a essa indagação de Jesus? O que nós buscamos? Que buscais? Né? Então, nós, para respondermos isso, nós iríamos dizer: nós estamos à procura, buscando uma cura para os nossos males, né? Ou nós estamos aqui procurando uma solução para os nossos problemas. Ou então viemos buscar aqui no templo, na casa de oração, qualquer lugar, né, onde nós estejamos, vamos procurar um consolo para as nossas aflições. Então, a criatura humana, neste mundo de lutas constantes, né, nós procuramos sempre alguma coisa. Nós buscamos saúde, nós procuramos o amor, procuramos o conhecimento, o poder, a alegria, o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, a perfeição e a paz. No entanto, nós buscamos isso, procuramos buscar para nós, como uma coisa, um sentido pessoal. E não pensamos no coletivo. Nessa busca para todos, pensamos mais em nós, né? E, às vezes, nós queremos buscar uma coisa que represente a tranquilidade, a segurança, e ela não nos oferece. Então, na nossa Terra, no nosso espaço, no nosso universo, em volta da Terra, nós nos encontramos, né? Os encarnados e os desencarnados. E, como nós encarnados, os desencarnados também têm a sua busca, a busca pelas suas experiências, pela sua evolução, né? Às vezes, nessa busca, nós queremos agir por nós mesmos, mas nós já sabemos que muitas vezes nós recebemos sugestões de espíritos afins, como nós, né? Então, se nós temos, assim, uma ação para o bem, nós vamos receber também sugestões de espíritos afins a nós. Ou se nós temos algumas ações menos felizes, né? E também estaremos recebendo sugestões de espíritos afins. Então, de acordo com a nossa obra, com os nossos frutos, né? Nós vamos, então,
direcionando a nossa vida. Então, nós temos aqui a balança, que a nossa vida pode ser comparada a uma balança, que de um lado dos pratos se acumulam criações mentais nossas, né? E, às vezes, também, esses amigos afins acrescem mais algumas sugestões menos dignas ou felizes, né? Do outro lado da balança, são aquelas criações mentais positivas, benéficas, que também vai também nela acumular as sugestões dos espíritos afins. Então, sempre de um lado, a nossa balança vai predominar, né? Então, vai nos trazer consequências boas ou não, de acordo com o caminho, com o sentido que nós dermos para a nossa vida. E os amigos da espiritualidade estão sempre ali procurando nos orientar, né? Os pensamentos, nos orientando, nos ajudando, mas sempre a realização, a ação é por nossa conta, é por nossa responsabilidade. Então, nessa jornada evolutiva nossa, de progresso, de crescimento, nós nascemos, vivemos, desencarnamos, nascemos novamente, vamos progredindo lentamente, né? Como aqueles alunos, como esses aprendizes, né? Que na maioria das vezes, com a nossa invigilância, com as nossas imperfeições, nós nem sempre escolhemos o caminho bom. Às vezes nós queremos escolher um caminho de facilidades na nossa vida, né? E então, o que é que nós vamos buscar? Aqui nós temos, assim, umas 3 gerações, vamos assim dizer. Cada uma dessas nossas gerações tem um interesse próprio na vida, né? Como, por exemplo, aqui nós temos a criança e nós temos a nossa humanidade também numa fase de infância, né? Como os espíritos falam, a adolescência da humanidade, da civilização, a maturidade. Então, uma criança vai ter certos tipos de interesse, então ela quer buscar alguma coisa do interesse dela, não é? Ou estudo, ou brincadeiras, né? Ou diversão. Mais tarde, ela deseja uma viagem, ela deseja, tem uma vontade assim, de buscar, passar num vestibular, arrumar um trabalho, arrumar um namorado, um casamento, né? Comprar uma casa, um carro, procurar ser feliz. Então, nesse nosso processo de evolução, agora nós já temos algum progresso, né? Algum crescimento. Nós vamos levando a nossa vida, né? E sempre na busca. E o que é que nós estamos buscando? E nós encontramos, então, no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, o exemplo da porta estreita e da porta larga. De os caminhos que nós podemos tomar, o sentido que nós podemos dar na nossa vida. Se irmos na direção da porta larga, vai ser uma porta de facilidades, né? A porta é larga, nós passamos com ela, né? E vamos fazer tudo aquilo que a gente quer, que acha que é bom para nós, né? Tudo que vai nos proporcionar um bem-estar, prazeres, né? Mesmo que depois a gente se arrependa. Mas nós estamos acertando, nós estamos errando, às vezes nós temos que fazer um caminho, né, de retorno, de uma nova aprendizagem, uma corrigenda, mas daí nós vamos procurar o outro caminho, que é o da porta estreita, que é uma abertura pequena, apertada, nós vamos passar com dificuldades, né? E vamos encontrar nesse caminho estreito, né? Depois que nós atravessamos, nós vamos encontrar pedras no nosso caminho.
Então, ali no capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos nos falam. Os espíritos vêm mostrar aos homens o objetivo que devem atingir e o caminho que os conduz até essa porta estreita. E eles falam: andai e chegareis. Então, aqui nós entramos com mais dificuldade, com mais lentidão, morosidade. E eles falam: encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Então, nós vamos encontrar tropeços nessa porta estreita, mas os espíritos nos advertem que nós devemos continuar avançando, andando, que nós chegaremos no nosso objetivo e que eles vão nos ajudar a olhar, afastar essas pedras, né? E eles nos darão forças para isso. Então, aqui também, os espíritos nos falam, para eles darem essa força para nós, pedir a luz que deve iluminar vosso caminho. Pedir a força para resistir ao mal. Pedir assistência dos bons espíritos. Pedir conselhos bons e nunca vos serão recusados. Mas pedir sinceramente, com fé, com fervor, com confiança, e apresentai-vos com humildade. Então, o que é que nós vamos buscar na nossa vida, né? A sobrevivência, no início da civilização, nós procuramos a sobrevivência, né? Depois nós fomos progredindo, aprimorando a nossa inteligência, e agora nós estamos já no tempo de achar, além do progresso material, o intelectual, o espiritual, né? E tudo dependendo do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Quando nós nos dispormos a isso, a usar bem o nosso livre-arbítrio, nós vamos encontrar, então, o caminho mais suave para essa nossa aprendizagem, com a ajuda, sempre com a cooperação dos espíritos. Nós podemos adiar, por exemplo, os nossos compromissos aqui na Terra para... alguém pergunta assim, eu vou deixar meus compromissos para uma próxima encarnação. Aqui eu quero gozar a minha vida, eu não vou pensar muito em espiritualidade, nós podemos adiar os nossos compromissos se nós quisermos, mas sabemos que isso não convém, porque vai atrasar, né, no cumprimento dos nossos compromissos, e isso vai retardar a nossa evolução, né? Então, esse buscar é procurar, é motivar-se para algum objetivo. É um objetivo de felicidade, de paz interior, de amor, de sabedoria, e é um movimento que nós percebemos, que é de dentro para fora de nós. São forças internas que estão dentro de nós, que nos foram dadas. Nós temos a capacidade de movimentarmos essas forças, né, para nós conseguirmos, vamos supor, procurar a felicidade, né, que é um desejo que todo mundo tem na vida, de acordo mesmo de qualquer classe social, de qualquer raça, de qualquer denominação religiosa, todos nós queremos encontrar a felicidade. E essa felicidade está intuitiva em nós, porque quando nós fomos criados, né, nós recebemos todas essas capacidades para serem desenvolvidas e nós encontrarmos a verdadeira felicidade na vida. Ela é algo futuro, não é? Mas é uma ação que é uma saída para a nossa vida. Nós vamos procurar eliminar a nossa passividade, o nosso comodismo, né? Para que a gente possa
lutar contra essas nossas imperfeições, né? Porque nada vai acontecer como alguma coisa de mágico, né? Então, essa busca dessas essas energias é uma mudança de atitude que nós temos que fazer na nossa vida, né? Então, se nós sabemos que um dia nós seremos felizes, teremos uma vida mais calma, mais branda, né? Uma vida melhor para todos nós, então, nós sabemos que temos que ser otimistas, esperançosos e ter a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, nós temos que procurar, né? Como diz ali no Evangelho, também no capítulo 25, ele diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, aqui, se nós pensarmos, claro que vamos pensar na nossa vida material, mas nós colocarmos também uma importância nos assuntos da espiritualidade, na nossa espiritualização, na nossa melhoria interna desse nosso mundo, né? Se nós dermos importância para as coisas do reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser resolvidas na nossa vida, porque eles nos darão, a espiritualidade vai nos dar força, né? Então, essas nossas preocupações com a nossa vida material de agora, né? Isso, nós temos que aprender que isso vai se resolver. E nas nossas preocupações de cada dia, nós devemos dar atenção para aqueles problemas do dia, do presente, do dia de hoje. E deixar para amanhã, para os outros dias, nós podermos resolver aqueles que aparecerão nos dias de amanhã. Então, vamos dar importância para as coisas do momento, para as nossas boas resoluções do dia, do presente, e não nos preocuparmos com o futuro, né? Porque tudo nos será dado e oferecido, os recursos divinos para nos ajudar. Então, quando nós começarmos a fazer esse nosso trabalho, em favor de nós mesmos, em favor da nossa família, da nossa sociedade, né? Nós vamos encontrar um grupo, uma vida social mais equilibrada, mais justa, onde vigorem os princípios fundamentados no amor e nos valores imperecíveis da alma. Então, nós temos que ter aqui a busca para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, autotransformação, que nós temos falado muito e que temos lido e procurado aprender, assimilar, né? Porque nós temos, nisso vai entrar o nosso esforço, a nossa vontade, aquela força interna que nós temos, que todos temos, precisamos despertá-la, desenvolvê-la, porque é ela que vai gerenciar a nossa vida. Então, nós temos que ter essa vontade esclarecida e vigilante, junto com os poderes da nossa inteligência, com aquilo que nós já conseguimos conquistar, para que possamos direcionar os rumos da nossa vida. E vamos fazer aquela perguntinha que Jesus disse: que buscais? Ele falou para os discípulos. E se nós encontrássemos com o Senhor e ele nos perguntasse, nós como somos trabalhadores, né, da seara espírita, da casa espírita, ou de alguma outra religião, né? Se ele perguntasse, né, o que vocês buscam, o que vocês esperam? Então, nós temos que refletir sobre aqueles nossos ideais que temos dentro de nós, aquilo que nós fazemos,
aquele esforço que nós estamos colocando nesse nosso ideal, né? Não ficar prometendo, né? Nós temos que realizar alguma coisa, né? Então, nós temos que pensar naquilo que nós fazemos, no tamanho do esforço que nós estamos colocando, naquilo que nós dizemos, pensamos, né? Daquilo que a gente sente, e meditar nas nossas aspirações mais íntimas, para nós darmos uma resposta para o Senhor. Porque a gente quer ser um seguidor de Jesus, né? Então, nós temos que vivenciar este apostolado de Jesus. E vamos, então, pedindo ao Senhor que nos ajude a servir, a cooperar e a caminhar avante, sem temor e sem vacilação, né? Perguntando para nós mesmos, o que nós estamos buscando? E lembrar aquelas palavras de Paulo, né? Que nós temos que fazer, servir, cooperar, caminhar sempre avante para os dias luminosos do futuro. Então, temos que ter esperança e otimismo. Então, nós vamos ver as palavras de André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho número 2, que ele nos diz aquilo que nós buscamos: ânimo nas provações, coragem nas boas obras, paciência na dor irreversível, esperança no momento difícil, tolerância na convivência familiar, renúncia no sacrifício indispensável, resignação na enfermidade crônica, disposição nas tarefas do bem, humildade no convívio diário e paz nas tribulações. Jesus disse: buscais e achareis. Buscai, pois, a inspiração do alto para todas as horas da vida e acharás em tuas atitudes a presença do Evangelho. E assim, finalizando esse nosso estudo, nós vamos, então, passando para a nossa prece final, onde nós vamos buscando o nosso recolhimento interior, nos acomodando dos nossos lugares, respirando profundamente e imaginando um canal aberto à nossa frente. E por esse canal, nós possamos receber e doar energias de paz, saúde, luz e amor. Que essas bênçãos possam nos orientar nas nossas boas resoluções, nos envolvendo a cada um de nós. Vamos desejando que essas vibrações se estendam por todo o nosso planeta, atingindo os doentes do corpo, da alma, aqueles que passam por provas difíceis, por todos os encarnados e desencarnados em conflito, e também para aqueles trabalhadores do bem. Vamos vibrando por os dirigentes de todas as nações, especialmente nesses momentos em que 2 países estão sendo envolvidos pelas energias, pelos conflitos da guerra. Países esses que estão também envolvendo aqueles outros vizinhos, e todos nós, né? Vamos vibrando amor, luz, entendimento entre esses dirigentes dessas nações. Todo o povo
que se acha nessa tribulação difícil, passando por variados sentimentos, variadas tribulações, né? Que todos eles possam ser envolvidos. As mentes, os corações desses dirigentes, que eles possam tomar as decisões, receber a inspiração dos bons espíritos, para que possam tomar as boas resoluções. Que todos possam receber energias de consolo, de esclarecimento. Vibremos por todos aqueles que sustentam a saúde, a ordem, a segurança, todo o trabalho edificante. Vibremos pela expansão do Evangelho no lar, pela expansão dos grupos de estudo. E agora pedimos pela nossa saúde física, para que ela seja fortalecida de acordo com a necessidade de cada um. Que nós possamos receber o remédio espiritual, que esse remédio, essas energias, sejam derramadas sobre as águas das nossas garrafas, dos copos, das nossas jarras, aquelas águas que estão pertinho de nós, que estão em nossas casas. Que as energias de luz fortaleçam a nossa alimentação diária, que as nossas células físicas enfraquecidas recebam esse fortalecimento. Que as bênçãos de luz acalentem todos os corações que buscam a fé, a bondade, a esperança e o amor. E assim, agradecemos a todos que nos ampararam nesse estudo e nesse encontro de corações. Que assim seja, graças a Deus, a nossa gratidão a todos. Que assim seja. Obrigada a todos os companheiros que participaram do nosso trabalho. Obrigada, dona